Manda nos grupos lá pra mim, Wallace, fazendo favor. Lá, deixa eu terminar de montar. Tá aqui, mas eu já mato. Calma. Você ouviu meu áudio? Vi, nego, ouvi. Ué, o Talmidinho voltou com o selo do apostolado? Não. Então por que pra mim tá com o selo do apostolado? Acho que não atualizou ainda. Bah. Pronto. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus, então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo. Cadê o pessoal? Para curtir esta bodega. Por favor. Papai agradece. Vamos lá. Pô, acho que não vai entrar não, hein? Mas nós somos fiéis ao horário, né, Wallace? Ah, chegou a boda.
chegou e já saiu? Como é que é? Ah, não, ela tá ali. Tá ali, tá ali. Vamos lá, então, sendo fiéis ao nosso público que nos acompanha, você que está aí, tap na telinha, bora repostar, compartilhar, chamar todo mundo. Eu ia falar recompartilhar, né? Mas vamos lá. Eu não estou normal, Alex. Não. Você nunca foi normal. Né? Depois de ontem, então. Mas vamos lá. Eu colocando que domingo de Ramos vai ser 24/4. Né? Normal. Eu já indo pra missa da Anunciação hoje, é isso aí. Não, eu vim pra missa da Anunciação hoje, sendo que é amanhã a missa da Anunciação. Solenidade, por sinal. Mas vamos Então, bora iniciar, lá, então. Tap nessa bodega. Compartilha, republica, comenta, qualquer coisa na rolagem, só não spama pro TikTok não ferrar com a live, já que meu engajamento depois que eu monetizei o perfil. Foi com Deus, então, bora engajar. Vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como a maioria das vezes, de forma aleatória, eu gosto de fazer, em vez de rezarmos alguma oração, eu gosto de cantá-la. Porque quem canta reza 2 vezes, e quanto mais nós rezamos, mais próximo do Senhor nós nos encontramos. E quero cantar justamente essa canção que eu cantava no começo, em preparação à live. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, tu és tão lindo. Yeshua, tu és tão lindo. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo você que chegou aqui para a nossa última aula sobre a pessoa do Espírito Santo, um reforço bem profundo acerca de toda a doutrina católica, de tudo aquilo que nos ensina a Santa Igreja. Nós aprendemos primeiramente sobre a pessoa do Espírito Santo e depois nós aprendemos sobre Pentecostes. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais o nosso tema. Nós vamos falar sobre os dons infusos e efusos e sobre a vida de oração. Quando eu costumo ensinar sobre o Espírito Santo, eu costumo dizer que esta é a parte mais perigosa da matéria. Não porque é um tema delicado,
mas porque é um tema que exige compromisso. Compromisso não só naquilo que nós vamos, no caso, em aprender, mas em não deixar que tudo vire apenas um mero ensino qualquer que nós vemos aí na internet, mas que ele seja colocado, então, na prática. Porque oração é isso. Orar mais ação. Coisa que nós aprendemos na catequese. E com isso hoje você não pode ouvir isso de forma superficial. Porque o que nós vamos tratar aqui não é somente um tema de estudo, como eu já falei, e é na verdade um grande divisor na vida espiritual. De tão profundo que é tudo isso que foi planejado, que foi estudado, que foi rezado para este conteúdo. E com isso, eu gostaria de iniciar dizendo que existem algumas almas que caminham com Deus. Mas também existem almas que apenas orbitam coisas de Deus. E a diferença entre essas duas almas está na docilidade ao Espírito Santo, que caso nós ainda não sabemos se temos, através dessa aula nós vamos aprender. E com isso, eu quero começar esta pequena introdução falando sobre o grande desvio espiritual que muitas vezes nós passamos. E hoje nós vemos isso como um grande problema e grave dentro da vida espiritual. Pessoas que buscam dons, mas sem querer transformação. E pessoas que rejeitam dons por medo de perder o controle. E ambas as pessoas encontram-se desalinhadas. Porque o Espírito Santo, ele não pode ser reduzido nem ao extraordinário, tampouco ao racionalismo seco. Ou você aceita o Espírito Santo como ele é, ou você cria uma versão confortável de Deus. E aí é o primeiro passo para nós, então, darmos essa abertura para que nós vamos falar que são os dons. O Espírito Santo, ele não pode ser limitado à nossa curta visão. Nós não podemos delimitar Deus somente naquilo e na distância que nós conseguimos enxergar, ou que nós estamos cômodos a olhar. Muitas vezes é isso. Quando o Senhor aparece a Moisés, Moisés não o reconhece, ele pergunta: quem és tu? Ele vai dizer: eu sou aquele que sou. Ou na tradução hebraica, ele fala hebraico, Heyed Ashed Heyed, que significa eu sou aquele que serei, ou eu serei aquele que sou. Trazendo para uma exegese nos dias de hoje, Deus ele está dizendo assim: eu sou um Deus sem estereótipos, sem as suas limitações. Eu sou além de tudo aquilo que você pode enxergar. Eu sou aquele que sou. Quando Moisés então desce com as tábuas da lei e vê o povo lá adorando o bezerro de ouro, muitos interpretam aquilo como uma adoração a um falso Deus. Mas, na verdade, o povo que ali estava, quando cria o bezerro de ouro, eles querem uma representação daquele Deus que tanto foi pregado por Moisés, que os tirou do Egito. Então, quando Deus dá a ordem: não farás para vós a imagem, de tudo que é no céu, ele coloca sobre isso, sobre não limitar Deus acerca da visão racional do ser humano.
E se com o Criador nós não podemos limitá-lo a essa visão, com o Filho e o Espírito Santo nós também não podemos. Porque o seu poder é muito maior daquilo que nós podemos imaginar. Então, por isso eu afirmo, repito, ou nós aceitamos o Espírito Santo como ele é, ou nós criamos uma versão confortável de Deus em nossa vida. E criando uma versão confortável de Deus, logo, nós não estamos no mesmo caminho que nos conduz ao reino de Deus. E falando do Espírito Santo, então, como nós já falamos da pessoa do Espírito Santo, do evento, da ação de Pentecostes, que ela não ficou somente em Atos 2 e dá sequência então na nossa vida até nos dias de hoje, nós entendemos que este Espírito Santo, no qual nós pregamos, no qual nós desejamos, nós buscamos, quando nos visita, quando tem este encontro com a nossa alma, ele não vem de mãos vazias. E ele nos traz, então, nos dá os seus dons. Dons estes que são comparados aos talentos dito na parábola, que quando nos dados, precisam ser investidos em favor do reino de Deus. E quando nós falamos de dons, nós vamos falar dos dons infusos e os dons efusos. Os dons infusos são aqueles que são introduzidos na nossa vida como uma ação de Deus na nossa alma. Na teologia de Santo Tomás de Aquino, os dons do Espírito Santo, eles são chamados de hábitos sobrenaturais permanentes. Eu quero que você grave isso. Eles são permanentes, eles são estáveis e são também silenciosos. Eles não aparecem primeiro. Eles sustentam tudo o que Deus faz, então, na nossa história. E quando nós falamos destes dons, nós falamos dos 7 dons que são muito conhecidos por nós, que são eles. O dom de sabedoria, o dom de entendimento, o dom de conselho, o dom de fortaleza, o dom de ciência, o dom de piedade e o dom de temor a Deus. Esses dons é o que nós vamos ver, nós vamos ter o nosso primeiro contato no sacramento do crisma, em muitas camisetas católicas do sacramento, dos crismandos, estão lá os 7 dons. E os dons, então, que a igreja, então, de primária nos ensina. Dado isso, eu gostaria que você me escutasse. As virtudes, elas fazem com que nós possamos agir com Deus. Já os dons, eles fazem com que Deus haja em nós. E isso muda completamente o sentido da vida espiritual. Porque chega um momento em que nós vamos perceber o seguinte: que nós não estamos mais puxando a vida. Nós estamos sendo conduzidos. Isso no começo assusta, de fato, porque tira de nós o controle. Muitas vezes nós somos acostumados a criar a nossa zona de conforto e achar que, para que a nossa vida dê certo, nós precisamos controlá-las. Como eu costumo sempre dizer, não é o que seja feita a vossa vontade, mas o que seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. E para o homem em si, perder o controle da própria vida
mas sem saber para onde ele foi parar é assustador. É desesperador, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas quando nós temos o controle, tudo parece como que nas nossas mãos. E trazendo os dons para um nível mais profundo, nós adentramos no sentido da alma humana. E a alma humana, por natureza, ela não consegue operar no modo divino. Então Deus, ali, ele faz algo radical. Ele não apenas ajuda, ele transforma a capacidade de agir. Deus, então, ele eleva a potência da alma para que ela, então, seja movida por ele. Isso é dom. Não é um esforço elevado, é a participação na ação divina. E saindo um pouco da linha de Tomás de Aquino, indo para a psicologia agostiniana dos dons, para Santo Agostinho, o homem, ele é um ser que ama. E tudo depende disso. O que você ama define quem você é. Quando os dons começam a operar na nossa história, o nosso amor muda, as nossas inclinações mudam, as nossas decisões mudam. E nós então começamos a perceber algo estranho. Nós começamos a reagir diferente sem um esforço consciente. Nós começamos a escolher o bem com uma leveza nova. E nós começamos, de fato, a rejeitar o mal com uma clareza interior. E isso não é disciplina primária. Isso é a própria ação do Espírito Santo em nós. Passando para a próxima etapa, nós falamos dos dons infusos, que são a ação de Deus em nossa vida. Partimos agora para os chamados de dons efusos, que é a manifestação visível dos dons. Então, que são esses? Os dons de línguas, profecia, dons de cura, dons de discernimento dos espíritos. Esse é o mais importante de todos. Que eles existem, eles são reais. A Igreja os confirma. No Catecismo da Igreja Católica, vai dizer que esses dons são chamados de carismas, e estes carismas são graças especiais para um bem comum. Dito isso, eu gostaria que me escutasse com maturidade. Esses dons, eles não são sinais automáticos de santidade. Eles não são prova de intimidade com Deus. Eles não são um critério absoluto de salvação. Muito pelo contrário, Deus pode usar de dons através de você. Porque não é sobre nós, quando o assunto é dons, mas sobre o serviço do próximo. A ação de Pentecostes é sobre a nossa vida, mas quando nós falamos de dons, nós estamos falando de serviço. Então, muitas vezes você pode ter uma vida totalmente suja, eu posso ter uma vida totalmente imunda, mas se no meio do meu convívio existe alguém que precisa receber a graça de Deus, Deus ele precisa falar, Deus ele precisa resgatar, mesmo nós sendo imundos, nós sendo miseráveis, servos maus e preguiçosos, Deus vai agir em nossa vida. Deus vai manifestar os nossos dons. Aquelas almas serão salvas e nós pagaremos o preço pelas nossas iniquidades. Por isso, quando nós nos dispomos a Deus para servi-lo,
a nossa vida precisa andar em conformidade com o reino de Deus. Então, é sempre bom, então, a boa vivência, uma vida de intimidade, uma vida de sacramentos e por aí vai. Dito esses dons, nós trabalhamos um pouco a hierarquia deles. Os dons infusos, eles transformam o nosso ser. Já os dons efusos, eles manifestam a ação. Um é a raiz e o outro é fruto. Se nós valorizarmos mais o fruto do que a raiz, a árvore seca. Então nós precisamos equilibrar bem as coisas. Dito isso, trago uma pequena exortação. Existe gente que rejeita os dons do Espírito Santo, porque acaba associando eles a exageros, ao protestantismo, à desordem, então acaba fechando o coração. Nós conhecemos inúmeras pessoas assim. Mas eu gostaria que quem me escuta, escute com muito temor no coração. Nós não temos autoridade para rejeitar o que Deus pode nos dar. O Espírito Santo, ele sopra onde ele quer, assim como disse. E quem controla é Deus. Não é espiritual, não é soberbo. Ninguém pode agir dessa maneira, associar os dons a essas coisas. Negar por prudência é uma coisa, mas rejeitá-los por preconceito é resistência, e resistência ao Espírito é gravíssimo, como diz as Sagradas Escrituras. Mas, por outro lado, buscar os dons efusos por um fim, com um único fim, é prostituir a vida espiritual. E isso é gravíssimo. Se nós buscamos os dons de línguas, os dons de profecias, os dons de cura, com um objetivo, nós estamos prostituindo a nossa vida espiritual. Se nós agimos com arrogância, nós estamos prostituindo a nossa vida espiritual. Porque nós acabamos transformando Deus em um meio para termos experiências. Eu não quero mais ser o Lude que prega a palavra de Deus porque deseja amar Deus, porque deseja estar na presença dele, salvar almas. Eu passo a ser o Lude conhecido pelo Ministério de Cura e Libertação. Então, quando eu rezo, eu curo. E Deus, ele deixa de ser o fim último, ele deixa de ser o centro, para que eu seja o centro e Deus seja só um meio de alcançar aquilo que eu quero. No meu tempo de noveleiro, quando criança, existia uma novela chamada O Profeta, né? Aquele cabelinho de anjo que falava, tinha visões e era um negócio bem espírita lá. Mas quando ele começou a usar daquilo para se aparecer, como que os seus dons foram se perdendo. É uma reflexão, é uma associação bem chula, de fato, mas eu acho que é a mais próxima da realidade. Eu poderia aqui também trazer como exemplo a história da aparição de Nossa Senhora de Garabandal. Você já ouviu a história de Nossa Senhora de Garabandal? Então, as três meninas, elas tinham uma visão, mas quando aquilo começou a ser para que elas fossem no centro, elas começaram a fingir visões. Então, e Deus, ele não funciona dessa maneira. Isso, agindo dessa maneira, isso vai gerar no nosso coração ilusão, vaidade espiritual, um engano profundo. E Deus, ele não existe para te dar experiências. Mas é você que existe para ser transformado por Deus.
E falando da vida de oração, tendo o Espírito como um sujeito, no livro de Romanos, se não me falha a memória, capítulo 8, versículo 26, vai dizer assim, ó, quando nós não sabemos o que devemos pedir e nem orar, como convém, o Espírito intercede por nós, com gemidos inefáveis. Isso destrói totalmente uma ilusão, porque você não é o protagonista da oração, Deus é. Você não sabe rezar plenamente, mas o Espírito Santo é quem reza através de você. E a oração, e é o que eu costumo dizer, aqui eu gostaria de abrir um adendo, nós não rezamos por prazer, nós não rezamos porque gostamos de rezar. Nós não podemos rezar porque a oração ela é boa. Nós precisamos rezar com um sentimento de necessidade espiritual. Nós precisamos rezar porque nós entendemos que sem Deus nada nós somos. E a oração, ela precisa agir na nossa vida como uma rendição. A oração verdadeira não é o esforço de falar, mas é o consentimento de ser movido. Você não produz oração. Você permite a oração. E quando nós falamos sobre essa permissão, nós entendemos que o Espírito Santo ele age em nós, como diz a palavra. E quando o Espírito age, ele não age de maneira desordenada e ele age através de nós por etapas. Começando pela purificação. Nós sentimos aquele vazio, aquela crise, aquela inquietação. É como se Deus ele estivesse limpando a nossa alma de tudo aquilo que não presta. Então, é como se os nossos sentimentos eles fossem totalmente aflorados. É como se tudo fosse a mil, mas é Deus, neste momento, ele tirando tudo aquilo que toma o lugar dele na nossa vida para que ele ocupe o centro novamente do nosso ser. Por outro passo, vem a iluminação. Nós começamos a entender o sentido espiritual das coisas e também começamos a entender a direção. É como se Deus nos mostrasse o caminho. Aí vem a união. Nós entramos no silêncio, no amor simples, na presença de Deus. E é Deus sendo Deus em nossa vida. Mas aqui eu trago um pequeno alerta acerca da ilusão espiritual. Com base no que nos ensina Santo Agostinho, inclusive. Nós podemos sentir muito e não amar verdadeiramente. Nós podemos sentir pouco e estar profundamente unido a Deus. Então eu quero que você grave isso. O critério não é a sensação, é a transformação do amor. E com isso, aproveitando esses momentos que ainda nos restam, eu quero trazer alguns conselhos como práticas espirituais, agora saindo da linha tomista e saindo da linha agostiniana e entrando para o meu santo de devoção, São José Maria Escrivá. Se a Bia estiver aí, Bia, é o nosso momento. São José Escrivá, São José Maria, ele vai nos dizer o seguinte: seja fiel no pouco, ame no oculto, não busque o brilho, busque Deus. E sobre os dons, virão ou não, mas Deus ele sempre virá. Existem muitas pessoas que têm uma vida de santidade profunda, têm uma vida de intimidade com Deus, mas não pregam maravilhosamente bem com as palavras, não rezam por cura, não têm visões, não têm dons visíveis,
mas são pessoas que têm uma vida de intimidade com Deus, e esse é o maior de todos os dons que nós podemos ter na nossa vida. E para não perder o costume, gostaria de colocar algumas perguntas. E essas perguntas eu quero não só deixar para uma reflexão pessoal, mas gostaria de provocar estas 6 pessoas que se encontram aqui a serem corajosas. Quantas? 9? Isso, é que para mim aparece 6. Mas são 9 pessoas. Isso aí, vocês todos então. Vamos, a serem ousados, e se tiverem coragem, escrever aqui nos comentários a resposta dessas perguntas segundo a intimidade de vocês. E se tiverem alguma dúvida também, esse é o momento. Dito tudo isso que nós ouvimos até agora, eu gostaria de perguntar: eu quero Deus ou eu quero ter experiências místicas acerca da fé? Eu rejeito os dons por prudência ou por medo? Eu busco transformação ou apenas uma sensação? Eu quero sentir extasiado. Eu estou aberto ao Espírito Santo, à ação dele na minha vida, ou eu estou controlando tudo? Que a vontade de Deus seja exatamente aquela que eu quero que ele tenha como vontade. Venha a nós o vosso reino, mas seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Feito estas perguntas, eu quero que elas sejam gravadas no seu coração, trago uma pequena exortação. Chegamos a um ponto decisivo. Ou você se abre totalmente ao Espírito Santo, ou você viverá uma espiritualidade totalmente superficial. Não existe meio termo. Deus não se dá de maneira parcial. E enquanto você quiser manter o controle, você impedirá a plenitude. E com isso eu gostaria de alertar. Se dentro de tudo aquilo que nós falamos até agora, você se olha nessa situação e diz assim: cara, eu estou querendo controlar todas as coisas, eu tenho medo da ação de Deus na minha vida, e eu não estou aberto a essas graças e quero viver apenas, eu tenho buscado somente essas sensações. Eu gostaria de te pedir que pare de negociar com Deus. Para de selecionar aquilo que se aceita. Pare de querer um Espírito Santo adaptado a você. Ou ele é o Senhor, ou ele não é. E para melhorar isso, nós precisamos todos os dias, ao acordar, dizer assim: Espírito Santo, governa minha alma. E dizendo isso de todo o coração, observe que isso transforma o nosso coração. Pratique também a obediência imediata, como eu já falei na outra aula. Aceite o silêncio de Deus sem agir muitas vezes. E no fim, os dons passam, as experiências passam, mas quem permanece é sempre Deus. E quando Deus permanece, tudo já foi dado. E como diz Teresa d'Ávila, só Deus basta.
Esse é o maior de todos os dons, a presença de Deus. E com isso, aproveitando esses 15 minutos para preencher bem um espaço, eu gostaria de descer um pouco mais acerca desta aula e dedicar essa pequena meditação acerca somente dos ensinos de Santo Agostinho. Então, agostinianos de plantão, Talmidim, Beatriz e Companhia Limitada, por favor, essa é a hora de vocês. Snow, se sua mãe não está aqui, vá chamá-la. E como eu falei, eu quero descer um pouco mais a uma intimidade maior. Mas descer não para conceitos, mas para dentro. Porque se até aqui você entendeu, mas não entrou, então você ainda está para o lado de fora, né? Estavas tão dentro e eu tão fora. Santo Agostinho, ele dizia assim, não saias de ti, entra em ti mesmo, no homem interior habita a verdade. Mas eu quero que escute isso com atenção. Entrar em si mesmo não é introspecção psicológica, é um movimento espiritual. Grave isso, porque dentro de você não está apenas você, está Deus. E aqui está um grande erro de muitos. Vivem fora, pensam fora, rezam fora, mas Deus fala dentro. Santo Agostinho, ele também fala sobre o drama do amor desordenado. Agostinho, ele não começa pela inteligência, ele começa pelo amor. Porque o problema do homem não é apenas a ignorância, é a desordem afetiva. É como se nós soubéssemos bem, mas não amamos o bem. Nós entendemos Deus, mas amamos outras coisas acima dele. E aqui está o ponto principal. O Espírito Santo, ele não vem primeiro ensinar, ele não vem. Ele vem reordenar aquilo que nós já amamos. Ele também falava sobre acerca dos dois amores, como uma luta interior. Ele diz que dentro de nós existem dois movimentos, que é o amor de si até o desprezo de Deus e o amor de Deus até o esquecimento de si. Esses dois amores disputam a nossa alma. E o Espírito Santo fortalece um deles. Mas não sem você. E com isso nós falamos sobre liberdade e graça. E aqui está uma tensão muito profunda. Deus, ele age, mas você precisa consentir. Santo Agostinho, ele vai dizer: aquele que te criou sem ti não te salvará sem ti. Então escute isso com maturidade. O Espírito Santo, ele não invade. Ele convida. E a sua resposta decide o nível da ação dele na sua vida. A alma, para Santo Agostinho, é a imagem da Trindade. Através da memória, da inteligência e da vontade. Que o Espírito Santo, ele toca a vontade. E não apenas move, ele inflama. Ele pega um coração dividido e o torna simples. E quando a gente fala de simples, nós falamos da simplicidade do coração. Porque um homem dividido,
ele quer Deus, quer o mundo, quer santidade e também quer conforto. E isso só de explicar gera uma angústia, imagina, no coração de quem vive. Mas quando o Espírito Santo ele age, o coração simplifica. Então surge ali uma unidade interior, uma paz no nosso coração e uma direção da nossa alma. Por fim, se você está dividido, escuta isso com coragem. Não adianta negar. Você quer Deus, mas também quer manter áreas intocáveis na sua vida. E isso impede a ação plena do Espírito Santo, porque Deus não habita na divisão. Então nós caminhamos para a nossa cura, através da unificação do amor. O Espírito Santo ele não negocia com as suas divisões. Ele unifica. Mas para isso, algo precisa morrer. O ego precisa morrer, o apego precisa morrer, o controle precisa morrer. E isso dói profundamente, porém liberta. No livro de Romanos vai dizer, que o Espírito age através de nós com gemidos inefáveis. Santo Agostinho entende isso dessa maneira. Existe uma oração que não tem palavras. É o próprio desejo de Deus dentro de você. E às vezes, você nem sabe o que está acontecendo. Mas algo dentro de você clama. E isso, meus irmãos, é o Espírito Santo. E com isso você pode viver anos, rezando com palavras, estudando teologia, servindo na igreja e nunca entrar nisso. Nunca entrar no interior. Nunca permitir ser transformado. E por fim, eu gostaria de fazer algumas perguntas para os meus afilhados que estão na rolagem. Eu gostaria depois dessas perguntas escritas, respondidas. O ofício das trevas. Eu tá amarrado, não Jesus. Acerca de Santo Agostinho, as perguntas são: o que eu amo de verdade? O que eu não estou disposto a perder? Aonde meu coração está preso? Eu quero Deus ou eu quero manter o controle? Por fim, trago-vos uma exortação final. Você está procurando fora o que só existe dentro de você. Deus não está distante. É você quem está disperso. Então, volta. Recolhe a tua alma, meu filho. Silencia os teus ruídos. Entra no interior e ali você encontrará o Espírito Santo. Eu quero fazer uma pequena oração, porque se eu não acabar as minhas aulas orando, não sou eu. Que é muito inspirada naquilo que o Santo Agostinho ele nos ensina, ele nos inspira. Que é assim. Espírito Santo, eu tenho vivido fora de mim, disperso, dividido, confuso, mas hoje, Senhor, eu volto para a sua presença, eu volto para dentro, eu volto no meu interior. Reordena, Senhor, o meu amor, unifica o meu coração.
faz com que eu te ame não apenas com palavras, mas com o meu ser inteiro. E por fim, gostaria de trazer uns exercícios espirituais. Você que trouxe o seu caderninho para esta catequese, ou no bloco de notas do seu celular, anote e depois testemunhe no meu particular, o meu privado é aberto, e mandem lá os resultados desses exercícios espirituais, valendo para todos que me escutam. 15 minutos de silêncio por dia. 15 minutos total de silêncio. Sem palavras, sem música, sem visualizar, sem balbuciar, sem rezar verbalmente. Só você e Deus. Longe de tudo, afastado de pessoas. Se for possível, se feche. Se for preciso, se feche na porta dentro do seu quarto. Sei lá, se esconde em algum lugar, sai caminhar um pouco, mas só você, num silêncio total, sem abrir a sua boca. Só você e a presença de Deus. Passado esses 15 minutos, eu quero que você escreva o que eu mais amo hoje. E escrevendo, eu gostaria que observasse aonde o meu coração ele foge. Pratique também a renúncia concreta ao apego principal. Aí no fim, não será mais sobre entender Deus. É sobre ser possuído por Ele. E quando isso acontece, nós não nos perdemos. Nós verdadeiramente nos encontramos. E por fim, agora acabando mesmo, porque eu gosto de aproveitar muito bem os meus espaços, né, Wallace? Eu gostaria de cantar uma pequena música da banda que eu mais amo, Wallace, que é a banda Dom. E ela tem uma música que é assim, ó. Bem na hora que eu comecei, entrou Canções pra Rezar, viu só? Há um céu que começa em cada um de nós, há uma escolha e um desafio, há uma promessa, um desejo. Em seu coração Deus espera por você. Há um céu que começa em cada um de nós, há uma vocação e um chamado, há uma pergunta, uma resposta. Em seu coração Deus espera por você. Dentro de você alguém lhe espera. Do fundo do seu coração Ele espera. Dia e noite por você Ele te chama. No fundo do seu coração Ele te ama, te escuta, te espera. Há um céu que começa em cada um de nós, há uma vocação e um chamado, há uma pergunta, uma resposta.
Em seu coração Deus espera por você. Dentro de você alguém lhe espera. No fundo do seu coração Ele espera. Dia e noite por você Ele te chama. No fundo do seu coração Ele te ama, te escuta, te espera. E finalizamos esta formação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para aqueles que ficaram até agora, na semana que vem nós não teremos formação no domingo, voltando somente na terça-feira de novo, né, Wallace? E a nossa formação ela será um itinerário um pouco maior. Eu tentei fazer essas aulas curtas para preencher bem os espaços, porém, como as reflexões do Evangelho na conta do Wallace, elas permanecerão, né, Wallace? Pelo que eu entendi dos recados, eu vou trazer uma formação muito importante, e isso eu trago a todos essa informação. Ela é baseada num livro que os meus afilhados, eles são meio que obrigados a ler, como um livro de cabeceira, chamado A Alma de Todo Apostolado, que vai dizer, assim, num contexto geral, o apostolado ele é um fenômeno de exuberância espiritual pessoal e não pode ser verdadeiro apóstolo quem não tem uma vida pessoal profunda e ardente e interior em Deus. Então, antes de você fazer as obras, antes de você cuidar das obras de Deus, precisamos pertencer ao Senhor de todas as obras. Então, essas são palavras de Paulo VI, Wallace. Então, baseados nisso, existe um livro chamado A Alma de Todo Apostolado, e eu gostaria então de iniciar uma formação itinerante aqui na sua conta. Essas serão as catequeses, se assim você me permitir, acerca então da vida de oração. E no meu perfil, já aproveitando o recado, Wallace, anota aí para depois você repassar para o pessoal no final do terço, tanto essa da vida espiritual aqui do Alma de Todo Apostolado. Eu iniciarei uma maratona de vídeos, começando com amanhã, postando, sobre Caminho, Sulco e Forja de São José Maria Escrivá, os 3 livros, né, de aconselhamentos e vida espiritual do santo. Então, eu vou fazer uma maratona, um itinerário. O Wallace, tipo o site que o Lute faz lá. Esses não é um bobão. Então, eu vou fazer esse itinerário também, que vai entrar em contrapartida, no caso, ele vai somar com as nossas aulas aqui. Desde já agradeço, espero que essas aulas acerca sobre o Espírito Santo tenham sido proveitosas. Depois da Páscoa tem uma prova que eu vou aplicar o Snow. Então que bom que ele ficou. Mas é sobre isso. Obrigado, Wallace, pela oportunidade, por disponibilizar a tua live para um conteúdo meu, né? E é isso. Aqueles que ficaram, muito obrigado.